Irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. Salmo de número 46. Se você está com a Bíblia aberta, então acompanhe aí o salmista dizendo: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos vales. Ainda que as águas tumultuem se convergem, na sua folha os montes se estremecem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antes de manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações Ele deu na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima o carro dos fogos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, eu tive uma ilusão durante o período que nós vivemos em pandemia. Eu vivi uma ilusão de que o mundo, quem sobrasse, né? Meu diretor disse: vamos pedir a Deus, porque se a gente sobrar, nós vamos ter uma tarefa muito grande. Eu falei para ele: você está dizendo que provavelmente a gente não sobra? Ele falou: não, todos nós estamos na fila da morte. A Covid é mais séria do que a gente imagina. Nós estamos na fila da morte e alguns vão escapar. Se formos nós vamos ter uma tarefa muito grande. Aí eu falava com alguns colegas que depois da pandemia as pessoas iam voltar mais para Deus e as nações iam ter que passar por um quebrantamento que era o momento de Deus. E o meu irmão disse: pastor, você sonha muito. E ela disse assim: pastor, depois dessa pandemia, quem é bom vai ficar do jeito que está, mas quem é ruim vai piorar muito. Irmãos, a pandemia mal foi, nós já temos nação atacando outra nação por causa de petróleo, por causa de dinheiro, né? A avareza do mundo por causa de dinheiro, as pessoas se maltratando, né? As famílias se arrebentando toda. Então eu estava enganado, né? Eu estava enganado. Eu estava enganado, irmãos, mas a palavra de Deus foi tudo. E a palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio. Não é o mundo que muda. É Deus que continua sendo o mesmo Deus. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus é o socorro presente no angústia. Aquele socorro que chega na hora certa. O salmista diz uma coisa interessante, né? Nós não temeremos, irmãos, ainda que os montes se abalem, ainda que os terremotos venham. Aí ele fala de um lugar, né? De uma cidade imaginária. Há um rio, o rio simboliza a presença de Deus, a cidade santa, a cidade de Deus. Esse rio é o que nos alimenta e faz parte da nossa vida. As nações se abalam, né? Elas bramam, se abalam, mas Deus faz ouvir a sua voz. Sempre Deus fará ouvir a sua voz. A voz do Senhor sempre será ouvida, irmãos. Que nessa noite nós possamos ouvir a voz do Senhor. Amém, igreja? Vamos abrir o nosso coração
para ouvirmos a voz do nosso Deus, a voz do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir um canto, vamos fechar os olhos, se soubermos a letra, cantarmos junto com o grupo que está aqui.
Deus que vem até nós. Fala de um mundo, irmãos, ele fala de um mundo que está cada vez mais complicado, não que sempre foi complicado, mas com o passar dos anos está ficando cada vez mais, não é isso? E não é só questões humanas, mas temos também uma natureza revoltada, enchentes, terremotos, pessoas perdendo suas casas, pessoas perdendo suas vidas, e com a mesma intensidade, irmãos, de problemas, cada pessoa está vivendo o seu momento crítico, cada ser humano está vivendo experiências difíceis, humanamente complicadas. Aí o cântico diz que o céu veio, irmãos, o céu desce até nós. Lembra da semana passada, quando nós falamos aqui? Há um momento em que parece que o mundo para. Deus faz o mundo parar para te ouvir, para ouvir a tua oração, para ouvir teu clamor, fazer uma grande mudança, não só na tua vida, como na tua casa. Restaurar tudo que está quebrado, irmãos. Trazer de volta tudo que perdeu. Colocar nas tuas mãos tudo aquilo que é teu. Esse é o nosso Deus. O Deus que restaura a nossa sorte e transforma o nosso choro em alegria, o nosso pranto em festa. Mas, irmãos, o que falta? Pastor, o que falta? Talvez, irmãos, falta nós acreditarmos mais. Eu lembro de um pastor, que foi pastor do Marisol, reverendo Otávio Nogueira, e ele falava assim, um dos dedos assim, e dizia assim: meu irmão, fica assim com Deus, ó. Você e Deus, fica assim, fique coladinho com Deus, busque mais o Senhor, confia mais no teu Deus, entrega mais o teu caminho ao Senhor. Amado irmão, então nós vamos fazer isso. Nós vamos invocar o nome do Senhor no nosso corpo, nós vamos invocar o nome do Senhor na nossa vida. Se você precisa, nesse momento, de uma oração muito especial, livramento de tribulação, se você precisa de livramento de angústia, não fique de pé nesse momento e coloque-se diante do Senhor. Vamos lá, vamos ficar em pé. Coloque a tua vida agora no altar do Senhor. Diga para Deus: Senhor, eu estou aqui na tua casa. Eu saí da minha casa, eu vim aqui, eu quero essa bênção. Deus, eu quero essa transformação. Irmãos, Deus está aqui nesse momento. Amém. Então feche teus olhos e começa a pedir para Deus agora o que vai te aliviar dessa angústia. Diga para Deus: Senhor, se essa pessoa entrar em contato comigo, minha angústia alivia. Senhor, se o resultado do exame vier assim, a minha angústia alivia. Fala com o Senhor, irmão. Fala com Deus. Deus está aqui nesse momento. Deixa o céu descer, irmão. Deixa o céu descer na tua vida. Deixa o céu descer na tua casa. Deixa o céu descer no teu coração nesse momento. A Deus, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui reunidos. Foi o Senhor que nos colocou neste local, Deus. O Senhor nos tirou da nossa casa e nos trouxe neste local abençoado. E a partir do momento que nós entramos aqui, Pai, esse simples salão se torna um lugar santo, porque santo é o teu nome, Deus. Amém. Santo é o Deus que nos visita nesse momento. E é nesse momento, Deus, que nós entramos na tua presença. E eu apresento cada vida aqui para o Senhor. E eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, que o céu desça nessa vida que está orando, que o céu desça nesse coração angustiado, que o céu desça nessa alma, Deus, abatida, e que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, esteja levantando o teu povo. Levanta, Deus, um povo transformado nesse momento, e prepara cada coração para receber, Deus, uma palavra que vem do Senhor, uma unção que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmão, adore o teu Deus. Se coloca na presença do teu Deus agora, e clame por Ele, não importa
Fernanda, em nome de Jesus, Ele está aqui.
não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus.
passagens da Bíblia que eu mais gosto, quando Deus pede para que Abraão sacrifique o próprio filho. E é muito interessante porque Abraão vai sacrificar o filho, ele leva um servo junto, e até determinado momento do caminho ele diz para o servo: espere aqui, que eu e o menino faremos o sacrifício e logo nós voltaremos. Deus tinha pedido para Abraão sacrificar o próprio filho, e Abraão foi com esse intuito. Mas se ele iria tirar a vida do próprio filho, como que ele diz para o servo que eu e o menino voltaremos? Essa é a fé que Abraão tinha em Deus. Deus havia feito uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação através de Isaac. E de alguma forma, Isaac voltaria. De alguma forma, a promessa de Deus não acabaria. E essa última música nós queremos dizer isso. Se Deus prometeu que vai tentar a tua vida, Ele não vai mudar essa promessa. Se Jesus morreu na cruz por você para salvar a tua vida, isso também não vai mudar. Então canta sabendo que Deus de Abraão, que um dia prometeu, cumpriu e continua cumprindo todas as suas promessas. Amém?
obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Obrigado pela tua salvação por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Meus irmãos, o Salmo 128, o último versículo, ou melhor, os dois últimos versículos, o salmista diz assim: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. E nós acabamos cantando aí um cântico que exalta a fidelidade do Senhor para conosco. No primeiro dia de nossas vidas até o último, Deus tem cuidado de nós, Deus tem sido fiel para conosco, Deus tem nos alimentado, Deus tem resolvido nossas questões, e Deus tem cuidado também da sua amada igreja. Quero agradecer você, claro, em nome de Jesus, no meu nome, mas quero agradecer você que tem se preocupado, com a manutenção da casa do Senhor. Você tem entregue seu dízimo fielmente, você está trabalhando, contribuindo para com a prosperidade da igreja, assim como os filhos de Israel oravam e trabalhavam pela paz de Jerusalém. Eu quero agradecer muito a Deus pela tua vida e convidar você a continuar dando um passo de fé, contribuindo na casa do Senhor, principalmente nesse início de ano em que nós temos tantas despesas a mais. Mas, irmãos, vamos pensar naquilo que é do Senhor, não é? E esse é o momento também que nós abrimos para aqueles que trouxeram o seu dízimo pessoalmente, a sua oferta, você possa estar saindo do seu lugar. Se você trouxe essa oferta, eu disse, não pode estar colocando aqui no altar de Deus. Eu quero convidar o pastor Paulo para que venha aqui à frente. O pastor Paulo vai orar pelas nossas vidas, para você que trouxe o seu dízimo, você que está aqui na sua igreja, você que já depositou o seu dízimo antes. O pastor Paulo vai orar pelas crianças também. Então já chama as crianças aqui na frente. E vai orar também pela mensagem que Deus colocou no coração dele para as nossas vidas. Irmãos, você trouxe o dízimo, tá? Sua oferta, pode estar trazendo aqui antes da oração. Obrigado a Deus por essa noite especial que o Teu Espírito reservou para cada um de nós, para estarmos aqui na casa. Eu quero te agradecer por cada um que chegou aqui hoje nesse santuário, agradecer pelas famílias, por aqueles que trouxeram aqui a Deus à frente no Teu altar, o seu dízimo, a sua oferta, aqueles que já o fizeram por outros canais. Deus, nós te agradecemos e pedimos que a bênção do Senhor seja sobre a tua igreja, seja sobre as nossas famílias. Deus, obrigado por esse tempo de culto. Nós entregamos a Ti agora o nosso coração aberto para ouvir a palavra, para ouvir a Tua voz. Ó Deus, que o Senhor fale conosco hoje e que a Tua presença seja perceptível a cada um de nós hoje à noite aqui, Senhor. Deus, eu oro pelas crianças que estão aqui. Obrigado pela vida de cada uma delas, ó Pai. Nós consagramos ao Senhor a vida delas agora. Oramos para que elas cresçam, ó Deus, conhecendo a Tua palavra, amando as Tuas coisas, amando a Tua igreja.
Deus abençoe a Fernanda, que tem sobre si essa responsabilidade tão grande, tão especial de cuidar dessas crianças. Dá sabedoria a ela, Senhor. Derrama graça sobre ela, meu Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a sua vida. Chegou aqui hoje. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Salmo 40. Salmo 40, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Salmo 40, de 1 a 11. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a leitura que nós faremos. E depois mantenha a sua Bíblia aberta também. Nós vamos pensar um pouco sobre esse salmo e algumas lições estão presentes aqui em alguns versículos desse salmo. Salmo 40, de 1 a 11. Nós vamos ler. Sua Bíblia está aberta? Vamos lá. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifício de ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Até versículo 11. Saindo do fundo do poço. Saindo do fundo do poço. Esse é um salmo de gratidão, pelo menos do versículo 1 até o versículo 11, que é o trecho que eu li, é um salmo de gratidão. Davi está expressando a gratidão a Deus pelo livramento que ele recebeu. E somente então a partir do verso 12 é que ele faz o pedido do livramento. Então parece que o salmo está de ponta cabeça, parece que o salmo está ao contrário, ou está sendo lido de trás para frente, porque normalmente os salmos têm essa estrutura, né? Há um pedido, há a fé pelo livramento que virá, e depois então a gratidão. Essa é mais ou menos a estrutura do salmo, pela lógica que nós entendemos.
não é que nós estamos lendo o Salmo da forma errada. Na verdade, é uma característica de alguns salmos da Bíblia. Quando você pega, por exemplo, o Salmo 73, Asaf começa dizendo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. E depois ele fala do problema. Depois ele fala que ele quase perdeu a fé. Depois ele fala que ele quase caiu. Quase perdeu a fé em tudo. Mas antes ele começa afirmando isso, a bondade de Deus. Então, a ideia desse salmo é exatamente essa. Davi, conforme o Salmo 40, está no moleiro, fundo de um poço, fundo de um lamaçal, né? Uma situação desesperadora, uma situação difícil. E Deus o tirou daquela situação. Deus o libertou daquela situação. E aí, no versículo 2, ele canta isso. Cântico, uma oração de Davi. No versículo 2 ele diz isso: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, do lodo para a rocha. Davi expressa sua gratidão nessa oração pelo que Deus fez com a vida dele. A palavra hebraica para fosso, ou para poço, para cisterna, é a palavra bor, né? E é muito interessante essa palavra, porque é a mesma palavra que aparece lá em Jeremias. Jeremias teve uma experiência muito parecida. Jeremias capítulo 38, versículo 6. Não precisa abrir, eu vou colocar aqui. Jeremias capítulo 38. Jeremias 38, versículo 6. Olha o que o texto diz: tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no ato da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna, olha a palavra aqui, a palavra é a mesma que aparece lá no Salmo 40. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. É a mesma palavra e a mesma situação, porque Jeremias enfrentou ali na cisterna. Davi está nessa situação, está num poço, numa cova, e ele se sente atolado. Eu me lembro quando eu era criança, 8 para 9 anos, morava numa chácara que hoje não existe mais, hoje é um bairro, mas nós morávamos naquela chácara ali e nós passávamos o dia todo brincando no rio, na beira do rio que tinha ali naquela chácara, e ali perto daquele rio tinha um lugar, uma área onde tinha lama, e a gente pisava ali e ia afundando, né? Meu avô, que tomava conta da chácara, dizia que lá era o sumidouro, né? Sumidouro. E eu me lembro que uma vez que a gente brincando por ali, eu pisei naquele lugar, naquele lamaçal. Eu comecei a me debater para sair de lá, só que quanto mais eu me mexia, mais eu afundava. Era um sumidouro mesmo. E eu comecei a ficar desesperado. Meu irmão mais velho que estava por ali com a gente brincando, ele também ficou desesperado, ele não sabia o que fazer, ele correu chamar o meu avô. Meu avô foi lá e me tirou de lá, né? Mas foi uma situação muito desesperadora, realmente. Quanto mais eu me mexia, quanto mais eu me mexia para sair de lá, mais eu afundava. Quando meu avô chegou lá, o barro já estava no meu joelho, né? Estava afundando mesmo. Foi uma situação muito desesperadora, de fato. Eu tinha 8 para 9 anos, né? Mas aconteceu. Então, o salmista diz que a intervenção de Deus na situação que ele estava, naquela situação de estar pisando num poço de lama, onde ele estava afundado, a intervenção de Deus foi tão grande que ele agora canta como foi. Canta como foi aquela intervenção de Deus. Como foi a sua situação
e o que Deus fez para livrá-lo. Enquanto eu li esse salmo, eu fiquei pensando que esse salmo tem muito a ver com algumas situações e algumas experiências que nós passamos na nossa vida. Quem é que nunca se sentiu no fundo do poço? Quem que nunca disse isso? Quem que nunca disse isso? Eu estou no fundo do poço. Quem que nunca se sentiu no fundo do poço? Há um momento na nossa vida em que a dificuldade é tão grande, momentos tão difíceis, tão complicados, que parece que nós estamos num atoleiro, nós estamos no fundo do poço e é um atolamento emocional, um atolamento espiritual. Você não vê saída, não acontece nada de bom, parece que você ora, Deus não ouve a sua oração, e aparece que é quando tudo dá errado. Tudo dá errado. Então, a expressão que as pessoas usam é essa: estou no fundo do poço. Estou no fundo do poço. O Salmo 37 até o Salmo 39 é muito interessante, porque a palavra de ordem em todos esses salmos, 37, 38 e 39, a palavra de ordem, a palavra importante desse salmo é esperar. Todos eles, se você observar, se você ler com atenção o Salmo 37, 39 e 39, você vai observar que a palavra de ordem desses três salmos é esperar. E não é à toa, não é por acaso também, que Davi, no Salmo 40, começa o Salmo falando exatamente essa palavra: esperei com confiança, esperei confiantemente pelo Senhor. E em todos os Salmos 37, 38 e 39, o resultado é isso: a intervenção de Deus, a libertação que Deus pode operar na nossa vida. Então, a pergunta que nós fazemos para esse salmo é: como sair do atoleiro? Como sair do fundo do poço? Eu comecei, quando a leitura disse, saindo do fundo do poço. É o tema da nossa mensagem. Saindo do fundo do poço. E a pergunta é essa: como sair do atoleiro? Como sair do fundo do poço? Nessa oração de Davi, nós temos três indicações de como é que nós podemos sair do fundo do poço. E a primeira indicação é tão óbvia, tão clara, que eu li, e quando eu li esse salmo essa semana, eu fiquei pensando: como é que eu vou falar isso? Está tão claro, tão óbvio aqui na palavra de Deus, que é até estranho falar. Então, a primeira indicação do salmo, como sair do fundo do poço, é essa: confiando inteiramente no Senhor. Não está claro isso aqui? Está óbvio? Não está assim na frente dos nossos olhos. O salmo diz expressamente isso: eu esperei confiantemente no Senhor. Então, a primeira lição desse salmo é: como sair do fundo do poço? Como sair do atoleiro? Confiando inteiramente no Senhor. É tão óbvio, não é? Tão claro isso aqui, tão cristalino. Em todos os cursos que você vem, não há um curso sequer onde nós não ouvimos essa mesma expressão: precisamos confiar em Deus, precisamos confiar no Senhor. Se você participar de 10 cultos, nos 10 cultos você vai ouvir isso: confiar no Senhor, confiar em Deus. Se você participar de uma reunião de oração com 3 pessoas, a palavra é certa: precisamos confiar no Senhor, confiar em Deus, entregar a nossa confiança no Senhor. Esse é o assunto que mais se fala em qualquer reunião, em qualquer mensagem da Bíblia, em qualquer reunião da igreja. Faz parte de conversa volta trivial. Confiança no Senhor. Temos que confiar em Deus. O texto hebraico original diz assim: olha, esperei e esperei. É interessante isso, né? Para reforçar a ideia de esperar, o hebraico repete a palavra: esperei e esperei. É assim que aparece lá no hebraico. Mas, veja bem,
esperar não significa passividade, não significa não fazer nada, não significa simplesmente pensar de maneira positiva, não é isso que o texto diz. Esperar, aqui nesse salmo, significa excluir toda confiança que não seja em Deus. É isso que significa a palavra esperar. Não é ser passivo, não é apenas acreditar que as coisas vão dar certo. As pessoas confundem isso às vezes, né? Mas esperar em Deus significa excluir toda confiança em qualquer outra coisa que não seja Deus. Mas é muito intrigante isso. É muito intrigante porque, vejam, apesar de confiança em Deus é algo que nós repetimos nos cultos, nas mensagens, é algo que você lê na Bíblia também. Alguém já disse que a palavra confiança e esperança aparece na Bíblia mais de 300 vezes. Então você lê essa palavra na Bíblia a exaustão, você ouve isso nas mensagens da igreja, você fala sobre isso nas suas conversas, mas o que é intrigante é que, ao mesmo tempo que esse assunto é tão falado, é tão repetido, parece que na prática não funciona. Na prática parece que não funciona. Nós sabemos que nós precisamos confiar em Deus. Nós sabemos que nós precisamos descansar no Senhor. Nós sabemos que Deus é a nossa única esperança. Por isso nós sabemos, nossa cabeça está cheia disso, mas parece que na prática não funciona. E é por isso que nós vemos tanta gente tomando decisão errada na vida. Vemos tanta gente desesperada, vemos tanta gente aflita. Porque parece que a palavra esperar é apenas uma palavra. Apenas isso. Muitas pessoas vêm à igreja, não é para ouvir sobre Deus, não é para corrigir a vida. Infelizmente, muitas pessoas vão à igreja para receber uma recarga espiritual. Apenas isso. Receber uma recarga espiritual. Não querem aprender sobre Deus, não querem corrigir a vida, não querem mudar nada, é apenas uma recarga espiritual. Não é incomum você ouvir as pessoas dizendo o seguinte: eu fui na igreja, ouvi uma mensagem e saí mais leve. Se você sair mais leve, não, por favor. Não é, porque não é essa a questão e não é essa a ideia. Você não veio aqui para receber uma recarga espiritual, uma recarga como se a igreja fosse um posto de combustível emocional. Você vem aqui, faz um pit stop, recebe aquela carga e vai embora, como se Jesus fosse uma espécie de remédio. Eu tenho a força, né? Não vai. Pessoas não me achando que vão acabar inventando um cântico, né, falando de Jesus de remédio, né? Eu ouvi um seminarista pregando uma vez, e na pregação ele disse que Jesus era o nosso super-herói. E eu fiquei. Eu não sabia o meu pecado quando eu vi aquilo. Eu falei, meu Deus, o cara estuda 2 anos no seminário para compreender que Jesus é um super-herói, é sério isso, né? Mas eu vi isso. Então, a palavra confiança muitas vezes é apenas isso para nós, uma palavra. Sabe por quê? Porque está faltando experiência com a graça de Deus, está faltando experiência com o cuidado de Deus. Nós cantamos aqui, muitas vezes, sei que Deus vai te fazer andar sobre as águas, mas fica só no cântico, porque quando a situação ruim aparece, nós não sabemos o que fazer, a gente entra em desespero, a gente toma decisão errada, a gente ouve o conselho errado, a gente esquece de orar, a gente não espera em Deus e não confia em Deus também. Parece que na hora da aflição, na hora que a gente mais precisa, a confiança e a esperança em Deus não funciona.
Então a primeira indicação desse salmo é isso: confiando inteiramente no Senhor. É a única maneira de sair do fundo do poço. A única maneira de você sair da poder, confiando inteiramente no Senhor. Nas palavras do salmista, a ação de Deus foi tão intensa, foi tão grande, né, que a situação mudou completamente. Veja o que ele diz. Primeiro, ele diz que Deus se inclinou e ouviu a oração dele. Depois ele diz que Deus colocou os pés dele sobre uma rocha. E depois diz que Deus colocou um novo cântico nos seus lábios. Deus se inclina, ouve a oração. Deus coloca os pés sobre uma rocha, dá segurança, dá firmeza. E Deus muda o discurso. Colocou um novo cântico nos meus lábios. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Pois Jesus Cristo escreveu isso também. Mas parece que nós não confiamos muito. Mas é a promessa de Deus. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Segunda indicação desse salmo: como sair do fundo do poço? Mostrando obediência. Mostrando obediência. Olha o versículo 6. Versículo 6 a 8. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Versículo 6 a 8 nós lemos: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Curioso, né? Olha só o que Davi diz aqui: sacrifícios e ofertas não quiseste, ele diz, abriste os meus ouvidos. Eu fiquei pensando nessa expressão. À primeira vista pareceu para mim que essa expressão, abriste os meus ouvidos, está fora de lugar. Mas nunca vi esse local. Mas é o que ele diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Os sacrifícios de ofertas de animais, oferecimento de um animal, um sacrifício, lá no Antigo Testamento, era o ponto mais alto do povo judaico. O ponto mais alto do povo judaico. Mas, no entanto, Davi, que conhecia todo aquele ritual, Davi tinha feito aquilo muitas vezes, apresentando sacrifício diante do Senhor. Agora, nesse Salmo 40, ele diz isso: sacrifícios e ofertas não quiseste. Davi entendeu que havia algo mais importante do que oferecer sacrifício a Deus. E aí, em seguida, ele coloca a expressão: abriste os meus ouvidos. Olha que coisa interessante isso. Abriste os meus ouvidos. O texto original dá a ideia de escavar o ouvido, de tirar toda a sujeira, né, do ouvido. Quem já fez lavagem de ouvido aqui? É bom, mas fala a verdade, é bom demais, não é? A gente sai da rua, mas que é diferente, não é? É muito bom. Abriste os meus ouvidos. Foi assim que Davi se sentiu. Quando Deus abriu os ouvidos dele, ele entendeu que há algo muito superior ao oferecer sacrifício. Ele diz que é a obediência. Obediência. Tem gente que está com o ouvido entupido, o ouvido cheio de pedra, cheio de entulho, cheio de sujeira, não consegue ouvir a voz de Deus. A voz de Deus parece que não entra e não para aqui, né? Por isso Davi diz: abriste os meus ouvidos. Gente que não ouve a palavra de Deus, não ouve o que se diz. Gente que lê a palavra de Deus e lê com tanta pressa, com tanta desatenção, e não percebe. Isso lembra um outro profeta bíblico também. Eu me lembrei de Samuel, profeta Samuel, que foi repreender o rei Saul pelo mesmo motivo, pela mesma questão, por causa da desobediência. 1 Samuel capítulo 15,
versículos 16 a 23. Não precisa abrir, eu vou colocar aqui. 1 Samuel capítulo 15, verso 16 em diante. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fosse por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor esse caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Olha o versículo 20. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Versículo 21. Mas o povo, Samuel é um bom político, né? Na hora do aperto era o povo, aí é o povo, né? Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse: tens porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto eu que se obedeça a sua palavra? Samuel repreende duramente a Saul por causa que ele não soube esperar, e por causa da sua desobediência. Samuel repete exatamente a mesma palavra: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, por ter que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de cardeiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do mar. Obedecer é melhor do que sacrificar. É verdade, Deus não quer sacrifícios e ofertas. Deus quer obediência. Obediência de cada um de nós. Deus quer obediência, e obediência não tem a ver com ritual. Obediência tem a ver com prática. Então a questão não é aparência. A questão não é prestar um culto, a questão não é trazer uma oferta ou um dízimo, a questão não é isso, a questão é obedecer ao Senhor, a questão é atender a palavra do Senhor, é ouvir a palavra do Senhor e ser guiado por ela, e deixar que as nossas ações sejam influenciadas pela palavra de Deus, é deixar que as nossas decisões sejam influenciadas pela palavra de Deus. Eu volto no versículo 8. Salmo 40, verso 8, Davi diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Onde está o nosso prazer? Davi diz assim: agrada-me fazer a tua vontade. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade. E a pergunta é essa: onde está o nosso prazer? O que é que nos agrada o coração? É fazer a vontade de Deus? Do que nós agradamos? Muitos de nós gostam do culto, mas infelizmente há uma distância muito grande entre o culto e a nossa vida prática, e a vida fora daquilo. Há uma distância, há um divórcio muito grande. No final do ano passado eu conversei com um amigo meu. Ele estava falando que ele estava saindo da empresa que ele trabalhava, e por acaso eu conhecia o dono da empresa que ele trabalha, melhor, que ele trabalhava, ele já saiu. Ele só: eu estou saindo lá, porque não dá para ficar lá, o ambiente é muito ruim, é horrível trabalhar naquele lugar.
impõe um terror. É horrível. Ele chega na segunda-feira lá xingando, amaldiçoando de tudo, chutando, batendo porta. É horrível. Não dá para trabalhar lá. O ambiente é terrível. Ninguém aguenta para ficar lá. E eu vou sair. Eu não quero ficar mais lá. Eu conheço a Brauleira. Ele é um homem que toca na igreja no domingo à noite. Ele toca na igreja, mas ali no culto à noite ele é uma coisa. E lá na empresa dele, com os seus funcionários, ele é outra coisa completamente diferente. Não há uma continuidade daquilo que ele aprende na igreja, daquilo que ele ouve da palavra de Deus. Que Deus possa olhar para a nossa vida e não encontrar essa distância entre aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós somos. E por último, testemunhando para os outros. Como sair do fundo do poço? Primeiro, confiando inteiramente em Deus. Segundo, mostrando obediência. E terceiro, testemunhando para os outros. Olha o versículo 9. Versículo 9. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cedei nos lábios. Tu o sabes, Senhor. Testemunhando para os outros. Agora ele está dizendo: Deus fez uma coisa muito maravilhosa na minha vida. Deus fez uma coisa muito especial na minha vida. E eu quero que você saiba. Eu preciso te contar. Preciso falar para você o que Deus fez na minha vida. Quero que você saiba. Muitas pessoas têm experiência com Deus, mas nunca contam isso. Impressionante. Orações respondidas, livramentos, curas, mas não falam isso. Não contam para ninguém. Temos experiência com Deus, mas nós nos calamos. Lembram do Jonas? Lembram do profeta Jonas? O profeta Jonas teve um livramento de Deus. Ele ia se afogar no mar. E Deus preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E o peixe devolveu ele para a praia. E aí Jonas vai para Nínive. E ele prega uma mensagem de Deus. A mensagem que Jonas prega em Nínive é essa: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas teve uma experiência de livramento de Deus, mas ele não fala sobre o livramento. Jonas teve uma experiência de salvação, mas Jonas não fala de salvação. Jonas teve experiência do cuidado de Deus, do amor de Deus, mas Jonas não fala sobre isso. Ele prega uma mensagem de destruição, prega uma mensagem mal-humorada para Nínive. E diz o texto que ele senta embaixo de uma árvore para ver se Deus ia destruir a cidade. Ele tinha todas aquelas experiências com Deus, mas ele não pregou sobre nada disso. Ele pregou sobre a violência, ele pregou sobre a destruição de Deus. Em contrapartida, há um cego de nascença, que é o capítulo 9. Jesus curou um cego de nascença uma vez. E quando esse cego foi confrontado pelos líderes judaicos, os homens perguntaram para ele assim: o homem que te curou é pecador, não é? E ele disse: olha, se é pecador eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Olha que diferença. Olha, como é o nome dele? Não sei. Ele é pecador, não é? Não sei também. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Agora eu vejo. Conte aos outros o que Deus fez por você. Fale para os outros aquilo que Deus fez. Ele tinha a resposta toda. Se é pecador, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Às vezes, nós falamos sobre tanta coisa,
nós testemunhamos, falamos de algo que nem é tão importante assim. A gente fala do rendimento do carro. Olha, esse carro tem um rendimento ótimo na pista. Olha, eu fui almoçar naquele restaurante lá, o prato deles é maravilhoso. Olha, eu conheço aquele médico lá, vai lá, ele é muito bom. A gente não fala sobre isso, mas não fala sobre as coisas que Deus fez pela nossa vida. Não falamos do que Deus fez por nós. Há pessoas que contam para todo mundo quando está no fundo do poço. Já perceberam isso? Tem pessoa que conta para todo mundo quando está ruim, quando está em crise. Quando está no fundo do poço, ela conta para todo mundo. Depois que Deus tirou do poço, ela não conta mais, não fala mais nada. Não fala mais. Quando devia falar, quando devia dar um testemunho, ele fala, não conta. Há pessoas que contam a sua conversão, que aconteceu há 40 anos atrás. O que é que Deus fez por você? Ah, Deus me salvou, perdoou os meus pecados. Quando foi isso? Ah, faz 40 anos que eu me converti. Só isso. De lá para cá, Deus não fez mais nada na sua vida. Ele só sabe contar essa. Ele se converteu há 40 anos atrás. Mas de lá para cá, parece que Deus não fez mais nada, porque ele não sabe contar outra coisa. Conte aquilo que Deus fez por você. Testemunhe aos outros. Quer sair do fundo do poço? Quer sair do outro lado? Espere somente em Deus. Mostre obediência. E testemunhe aos outros aquilo que Deus fez por você. É a mensagem do Salmo 40 essa noite para cada um de nós. Saindo do fundo do poço. Você tem muita coisa para contar do que Deus fez da sua vida. E os nossos olhos não podem se fechar. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Que a sua vida com Deus, sua vida com a palavra de Deus seja diferente. Quando você prestar atenção e receber de Deus aquilo que Deus está falando com você. E testemunhe daquilo que Deus fez na sua vida. Olha, eu tenho um testemunho para te contar. Tem um algo maravilhoso. Deus fez uma coisa grandiosa na minha vida essa semana. Deus me deu uma oração que eu fiz. Deus me deu um livramento. Você tem algo para contar. Conte para os outros. Obedeça ao Senhor. Obedeça a palavra de Deus. E se eu tiver que esperar, o tempo da espera seja um tempo de confiança no Senhor. Espere inteiramente no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada. Quero chamar o pastor Zé Paulo aqui, ele vai orar e despedir uma vez também. Pastor Paulo está me lembrando aqui, irmãos. Próximo domingo, 9h30 da manhã, estaremos começando o projeto Escola Dominical 2026. Tem cafezinho? Vai ter café? Vamos com o pessoal do café da manhã. Irmãos, é maravilhoso, tá? Não vamos perder essa oportunidade, aprender a palavra do Senhor, nos fortificarmos em Deus. E mais do que isso, naquele encontro que a gente vai ter nos domingos, a cada 15 dias. Amém, igreja? Vamos colocar em pé. Pastor Paulo ouviu outro dia, uma pessoa me prometeu, sabe? Ela disse assim: você ainda vai ter. Eu vou sair do fundo do poço que eu estou. Eu vou ser a mulher que eu sempre fui. Aí eu disse para ela: nem pensar. Se for para sair do poço e ser a mulher que você sempre foi, você vai cair de novo. Então vamos fazer o seguinte: você vai sair do fundo desse poço para ser a mulher que você nunca foi. E essa mulher que você nunca foi jamais vai cair novamente. Não sei, irmãos, se alguém está vivendo esse momento, Deus nos tira de lá.
Deus, em nome de Jesus, abençoa poderosamente cada vida que aqui está. Eu quero, Pai, não só orar, mas eu quero abençoar essas vidas com a bênção do Senhor. Pedir muito mais que uma semana de prosperidade, Deus. Eu quero pedir uma semana de encontro e reencontro com o Senhor. Novidade de espírito. Que no próximo domingo, Pai, possamos nos reunir aqui na alegria do Senhor. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as consolações do Santo Espírito repousem sobre vós, e sobre vós permaneça hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos. Peça ao seu irmão, dê um abraço para ele. Uma ótima semana.